Pessoal, voltei. Vamos se conectar devagarzinho agora, né? Na nossa aula. Tá bom? A gente estava falando do Guaraná Jesus. Do Guaraná Jesus que a Coca-Cola pegou e comprou. Acompanhando agora por aqui também, para ser mais um aqui para estar acompanhando. Tá bom? Gente, vou terminar rápido. Tá bom? Vou terminar rápido com vocês. Vamos ter o material aí certinho. Só pegando o espaço novamente, a raciocínio que estava na hora, nós falamos de Juscelino Kubitschek, atrás da indústria de fora, e eu não posso deixar de falar sobre essa parte que é a atualidade, mas que se recorre a Juscelino Kubitschek lá naqueles 1956 a 62, aqueles anos lá, 61, tá bom? Recorre aquilo. 2018 vivenciamos o que em 2018? Copa do Mundo, beleza, Copa da Rússia, né? Não ganhamos, ok. 2018 foi o que mesmo? 2018 teve a greve dos caminhoneiros. Lembra da greve dos caminhoneiros? O que isso mostrou pra gente? Que uma classe operária parou, o Brasil parou. E o que tem a ver isso aí com a aula de industrialização brasileira de Juscelino Kubitschek? Olha, Juscelino Kubitschek não trouxe indústrias estrangeiras, não trouxe elas, não foram de automóveis. A partir dos automóveis, Juscelino Kubitschek começou a abrir muitas estradas. E o Brasil passou a ter o rodoviarismo como principal meio de transporte do Brasil. Isso tem que ser conversado. O rodoviarismo não é o melhor meio de transporte para o Brasil. Para um país de dimensão continental como o nosso, o melhor meio de transporte é qual? Ferroviário. E quando o Juscelino atrás da indústria de fora, que chegam os automóveis, ele começa a abrir estradas habilitadas aí, querer conectar o Brasil, isso acaba comprometendo. Hoje em dia a distribuição. Tudo que tu tem, que tu está vestindo bem na tua casa, vem de caminhão. A água que chega no galão, o botijão de gás, a roupa, a comida, tudo vem de caminhão. Aquela Coca-Colazinha geladinha no finalzinho da tarde, hein? Com aquele sanduíchezinho bacana, aquela pizzazinha, toda aquela massa, todo o preparo, tudo vem de caminhão. O Brasil não poderia ser assim, o caminhão sai muito caro. E em um outro momento vamos falar sobre o transporte brasileiro e mergulhar um pouquinho de novo nessa ideia da crise da greve dos caminhoneiros que nós vivenciamos. Beleza? Passamos então, Juscelino Kubitschek, plano de meta 50 anos em 5. O cara fez muita coisa, só tem um detalhe. Juscelino Kubitschek não tinha dinheiro para as 31 metas. Não tinha dinheiro para desenvolver os 50 anos em 5. O que Juscelino Kubitschek fez? Também pediu 50 anos em 5 de dinheiro emprestado. Aí o Brasil se arrebentou, meu parceiro. Não se arrebentou, mas passou a ser um grande endividado. Muitas contas a pagar. Contas essas que vão vão cair em cima do governo que vem. Quando tiramos Juscelino Kubitschek, entra o governo militar, apagando aqui o histórico de Juscelino Kubitschek para terminar rapidamente. Governo militar, questão de agora de 5 minutinhos, 2 questões, tu vai ter o material em PDF no teu celular para tu olhar, tá bom? Governo militar é conhecido pela infraestrutura. Estão perguntando qual é a época do governo JK. JK é de 56 a 61. 50 anos em 56 a 61 é o exato momento dele. Governo militar de 64 a 85, se não me falha a memória dentro da história, né? 64 a 85. Governo militar é conhecido pela infraestrutura. Os caras constroem pontes, portos, hidrelétricas, né? E influenciam na descentralização, colocamos aqui, descentralização do Sudeste. Influenciam nisso como? Meu parceiro, os caras pensaram o seguinte: se eu tenho o Brasil ali, Brasil, tá parecendo uma coxinha, né? Mas vai lá. Eu tenho o Sudeste bem industrializado. Os caras pensaram, por que não colocar a indústria bem aqui, bem na Amazônia? O que eles fizeram lá? Zona Franca de Manaus. Lembra daquela frase do governo militar? Integrar para não entregar. Tornar a região amazônica uma região também com polo industrial de competitividade. E conseguiram fazer isso. Zona Franca de Manaus foi construída. Bacana. Estrada de ferro também. Estrada de ferro não, é estrada, né? Talvez esse foi uma das maiores falhas do governo militar quanto às suas obras. Sempre foram obras bem feitas, a maioria. Mas essa aqui foi uma grande falha, foi a Transamazônica. Eles deixaram para incompleta. Se tira muito sarro do governo militar por causa da Transamazônica. De fato ficou muito ruim. Para não falar uma merda, mas ficou muito ruim. Tá bom?
Mas fora isso, os caras fizeram muitas obras pelo país e a bomba do endividamento lá de Juscelino estourou na mão dos militares. Tem uma geopolítica muito envolvente nisso daí, nessa questão do governo militar. A gente chama o governo militar da época de milagre econômico brasileiro. Juscelino foi chamado também de anos dourados. O governo militar, milagre econômico, começa a desandar. E tem uma geopolítica bem interessante. Muitas coisas que chegam até o Brasil, de crises, de situações ruins, de endividamento, chegam a bater à tona para a gente por causa de conflitos só no Oriente Médio. Israel e Palestina têm a ver com o governo militar aqui no Brasil, com a crise do governo militar. Tem conexão, tem uma boa conexão, inclusive, sobre isso. Em um outro momento a gente pode fazer essa aula também, interdisciplinar com a história. A linguagem de geografia com as demais disciplinas é muito grande. Então o governo militar, o milagre econômico brasileiro, começa a desandar. Entrega um governo ruim. Aí nós já pulamos então para o lado atualmente. Atualmente o Brasil vive o quê? Coloquei aqui rapidinho. Atualmente. É isso aqui. A gente já partiu para as questões. Neoliberalismo. Pensa bem, meu parceiro. Revolução Industrial. Lá na Europa, bacana. Indústria no Brasil, 1930. Getúlio Vargas, suporte. Construiu a base industrial brasileira. Juscelino Kubitschek, suporte também, atraiu indústrias estrangeiras. Governo militar, suporte também, infraestrutura, Zona Franca de Manaus, Superintendência do Desenvolvimento das Regiões Brasileiras, bacana. E aí, de repente, o governo começa a se sair. Enquanto eu tive desde 1930, com Getúlio, até 1985, foram 55 anos com o governo, com o Estado, dando suporte para a industrialização brasileira. Sai o governo militar, o que é que começa? O governo começa a se desfazer das suas relações desse ramo industrial, a privatizar a economia. Neoliberalismo, galera, bom pra gente, tá bom? Para anotar isso aí, porque questãozinha de vestibular é bem fácil que vem dessa maneira. Neoliberalismo menos Estado. Quando eu pego aqui, ó, menos Estado. Como é que eu faço menos Estado no neoliberalismo? O que é que eu tenho que fazer no neoliberalismo para ter menos Estado? Eu vou trabalhar a ideia das privatizações. Aí você sabe que desde os anos 90 isso aí vem acontecendo com intensidade. Lembra do que Getúlio Vargas criou lá no comecinho? Companhia Vale do Rio Doce não é mais nossa. Lembra do que ele criou também no comecinho? Petrobras? Só temos a metade, basicamente. O governo brasileiro começa a onda de privatização, de menos Estado na economia, tá bom? E claramente, a descentralização. O Sudeste já não é mais aquela região procurada. As outras regiões oferecem mais vantagens financeiras. Qual vantagem é essa? Incentivo fiscal, doação de terrenos, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar isso, vou construir uma infraestrutura bacana para escoar a produção, vantagens econômicas e financeiras. O mundo não é agora só capitalismo? Não acabou a Guerra Fria? Finalzinho do governo militar? Capitalismo visa o quê? O lucro. Se eu posso produzir ali gastando menos, é para lá que eu vou. E se eu vou continuar ganhando mais e gastar menos? Perfeito. É o que o sistema político-econômico mundial quer, o capitalismo. Então, iniciamos essa ideia de descentralização. Tu vai até buscar um pouquinho, esse conteúdo aqui, ele vai mesclar com a urbanização brasileira. Porque assim como a indústria começa a não querer mais ir para o Sudeste, aquele fluxo migratório que também ia para o Sudeste, não vai mais. Tu assiste de vez em quando no domingo aí, na Globo, na Record, na Bandeirante, canais aí, aquele programazinho de volta para a minha terra. O pessoal deixando São Paulo, deixando Rio de Janeiro para voltar para o Nordeste. Isso vai entrar na ideia da urbanização brasileira. Galera, isso foi o que eu tinha para passar para vocês sobre a industrialização brasileira, tá bom? Vamos agora ver duas ou três questões para a gente e vocês vão ter o suporte todo do material, conteúdozinho bem destrinchadozinho bacana, em PDFzinho para você estar lá, ó, pelo celular mesmo, para receber no WhatsApp. Para quem é da turma aí do Everest, vai já receber lá. Pelo WhatsApp, vai receber lá, bacana. Olha o PDF que o professor passou agora aqui, já tem as questões aqui. Bacana? Já que a gente chega aí, vou ligar aqui o Data Show pra gente, fazer as questões aí e a gente termina essa aula de hoje, beleza?
Vou dar uma apagada aqui, galera, vou deixar aqui limpinho para você. Tá, beleza? As questõezinhas aqui de boa pra gente. Deixa eu organizar ela aqui. Olha aí. Se liga nessa primeira questão pra gente, olha lá. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada, sem olhar, não vou nem olhar a questão ainda. Onde é que começou mesmo a indústria brasileira? De maneira mais consolidada. Foi com quem? Primeiro nomezinho que estava lá no canto. Quem? Repete aí. Getúlio Vargas, não foi? Em qual momento? Vai lá para a alternativa. Olha lá. Letra A. Pelos portugueses, que viam em sua colônia a potencialidade de produzir mercadorias, maquinofaturas para a metrópole. Não. Lembra que o português fez com a indústria no Brasil? Alvará de proibição. Cancela. Letra B. Pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 29. Perfeito, não é isso daí? Lembra? Brasil até 29 era o quê? Do café. Pós 29, o Brasil foi o quê? Da indústria. Tá bom? Quando tu coloca a alternativa, certinho, aqui, de maneira mais consolidada, tá, meu parceiro? Não é que só começa com Getúlio Vargas, não. Lembra que tiveram nomes, representantes antes, só que de maneira mais consolidada é com Getúlio Vargas. E aqui agora a próxima questão. Bacana. Um mapa do Brasil, com indústrias brasileiras, com a ideia de dá até um zoom aqui, vai, rapidinho. Aqui no mapazinho do Brasil, com a ideia de indústria brasileira. Olha lá. Olha a distribuição das indústrias no Brasil. Olha a distribuição. Olha a Amazônia, pouquinha. Olha o Nordeste, pouquinho. Olha o Centro-Oeste, um tanto. Mas olha o Sudeste. O Sudeste tem muito, não tem? Tá bom? Lembra? Começou lá porque era lá que tinha um café. Mas agora, como é que atualmente é o quê? Um momento de descentralização. Indústrias do Sudeste indo para outras regiões e até a população também começando esse fluxo migratório aí. O Sudeste não é mais tão atrativo. Frente a isso, temos acima a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber com a leitura do mapa é, quando olha a primeira, a dinâmica homogênea da industrialização brasileira. Está igual? Está bem regulada? A industrialização está por igual? Está todo mundo aqui no mesmo sentido? Cada um com o seu pedacinho? São 5 regiões, cada uma está com 1/5 da indústria brasileira? Ah, não. Não é homogênea, ela é heterogênea. Né? Uns locais tem mais, os locais quase não tem. Ponto B. O peso da Zona Franca de Manaus possui, o peso que a Zona Franca de Manaus possui, graças ao fato de ela sozinha, só a Zona Franca de Manaus, ser equivalente a toda a produção industrial do centro-sul do Brasil. Poxa, não dá para marcar isso daí. Zona Franca de Manaus é muito forte industrialmente, mas ela jamais vai superar o centro-sul brasileiro. Não tem como. É muita indústria? É, montadoras muito na Zona Franca de Manaus, governo militar, mas ela é pequena quanto à participação industrial. Não deixa de ser significativa, mas sequer dá para comparar ao Sudeste. Tá bom? Então, não dá para ser essa daqui, cancelou essa, beleza. Letra C. A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Quando eu olho aqui, olha o Sudeste, mais indústria no Sudeste. Por que mesmo? Porque era lá que era o coração econômico do Brasil quando ia começar a indústria. Então a alternativa correta, para quem marcou e parou aí, perfeito. Uma palma para ti. Pá. Acertou, certinho. A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Beleza? Vamos fazer a terceira e última questão para gente. E todo o material depois no teu WhatsApp, tá bom? Ah, professor, eu não estou no grupo, eu não sou do Everest, mas eu queria muito ter o seu material, eu gostei da sua aula. Pode mandar no PV bem aí do grupo, a gente vai enviar para você, tá bom? Para você. Não é nosso aluno, sem problema, a educação deve ser distribuída, tá bom? A gente não vai querer ficar só para a gente, só para os nossos, não. Se você quer, é só chamar aí no PV do Everest, tá bom? E marcar até 2 amigos para eles pedirem também. O site de nossa aqui é para o professor do Everest deu aula, bacana. Tu vai receber também no teu WhatsApp.
Tá beleza? Vamos lá para mais uma questão. Essa aqui é um ponto, uma questão bacana, até longa, né? Padrão Enem mesmo, aquele comando bem grande, só não deixa eu colocar a letra E. Mas vamos lá. Trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Propicia, assim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles e em razão da migração da força de trabalho em direção às cidades médias. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa de desenvolvimento industrial. Nós estávamos falando aqui na aula que a indústria brasileira não é mais só sudeste. Ela começa a ir para outros caminhos. O que é que isso traz para a gente? O processo que o texto se refere, que descreve o atual momento da produção do espaço industrial brasileiro, é: letra A reestruturação produtiva das indústrias. É uma nova linhagem de indústrias? Não. Letra B, o crescimento, a crescente onda de sonegação de impostos. Eu não duvido não, mas é claro que a questão não vai ser isso daí, né? O cara não vai colocar, a gente não sai de lá porque não estão mais pagando imposto. Não, apesar de que eles reclamam isso no Sudeste. O Sudeste reclama muito da Zona Franca de Manaus, sabe por quê? Zona Franca de Manaus, basicamente, os impostos são zerados. Mas eles no Sudeste têm que pagar imposto, eles reclamam muito por isso. Até porque o produto, quando vai ser vendido, é pelo mesmo preço. Então, é complicado, mas não vai ser a letra B. Letra C, a pulverização de empresas em várias fábricas espalhadas pelo território, né? Pensa o seguinte, eu ainda não tenho essa ideia de várias fábricas espalhadas pelo território, está começando esse momento. Na realidade, é o Sudeste que está deixando de ser atrativo. E quando eu coloco também a ideia de pulverizar, é como se fosse acabar, encerrar, não é encerrando. Eu estou começando a levar a indústria, a disseminação, a expansão da indústria para outras áreas. Então só sobrou a letra D. Para quem não conseguiu entender, a formação das deseconomias de aglomeração. Professor, deseconomias de aglomeração, o que vai ser isso? O gasto que é hoje para se ter uma indústria no Sudeste. O Sudeste já está assim, cheio de indústria. Economicamente, o Estado já cobra mais caro para a indústria estar lá. Então o que ele procura? Quer ir para o Nordeste. Mão de obra é mais barata, vou receber esses fiscais. Quer ir para o Norte, Marabá, Pará, Brasil, Sudeste paraense. Olha, mão de obra mais barata, vou receber vantagens econômicas. Galera, 3 questões. Tem ali mais ou menos umas 20 questões para você receber em PDF e o material, tá bom? Professor Danilo, Geografia, meu comprometimento na sexta-feira com vocês, tá? Obrigado pela participação de todos. Acompanhe as redes sociais, nós vamos estar aí também mais na frente. Acompanhe. Vamos lá, quarentena em casa, mas ó, celularzinho na mão, a gente aprender, estudar, porque se não for cancelado o Enem, tudo voltar à normalidade nos próximos anos, nos próximos dias, a gente vai estar aí de novo, tá bom? Para a gente ensinar em sala de aula. Enquanto isso, nosso comprometimento é estar com você, nem que seja pelo celular. Educação, mudando vidas. Obrigado a cada um. Segue a rede social, acompanha, pode mandar o teu telefone caso você não é do Grupo Everest, tá bom? Não é do Everest. Então os Everest vão receber no grupo do WhatsApp de si mesmo, da turma, e os demais é só pedir aí, enviar o seu número, olha, quero o material da aula do professor Danilo, você vai receber. Tchau, obrigado, coraçãozinho, é nóis.